Saúde para todos no Futura. Você conhece os riscos da obesidade? Veja as formas de evitá-la através da alimentação e atividades físicas. A seguir no Viva Legal. Se o seu problema são os quilos a mais que estão atrapalhando a sua vida, o programa de hoje é dedicado a você. Muita gente costuma pensar que a única coisa que incomoda e prejudica as pessoas com sobrepeso é a aparência. Mas não é bem assim. A aparência pode ser um problema para o obeso, mas não é o único e nem o pior. A obesidade pode fazer muito mal à saúde e provocar outras doenças. Você ouviu bem, outras doenças, porque há tempos a obesidade é considerada uma doença que precisa ser prevenida e tratada. No programa de hoje você vai descobrir por que o sobrepeso e a obesidade estão aumentando no Brasil e por que são tão preocupantes. Vai saber também como o aumento de peso deve ser prevenido e tratado e conhecer os alimentos que formam a base de uma alimentação saudável. O excesso de peso é provocado pelo acúmulo de gordura no corpo. E quando a quantidade de gordura é muito grande, acaba provocando a obesidade. No Brasil, aproximadamente 32% da população tem excesso de peso. Na maioria das vezes, as pessoas não se previnem ou não se tratam por falta de informação. Se for esse o seu caso, você terá agora a oportunidade de tirar dúvidas e esclarecer alguns mal-entendidos sobre a obesidade. Eu já ouvi falar que o uso de alimentos ácidos, como o limão, o vinagre, o abacaxi, retira a gordura dos alimentos. Como colocar limão em cima da carne no churrasco, retira a gordura. Até que ponto isso é verdade? Não, isso é uma crendice popular. Imagine uma pessoa, vai a um churrasco, come muita linguiça, muita picanha e depois vai achar que magicamente umas gotinhas de limão ou um pedacinho de abacaxi vão dissolver essa gordura. Isso é irreal, isso não tem comprovação nenhuma científica. E é importante lembrar que a obesidade é uma doença e é uma doença muito séria. E doença a gente trata com seriedade, não com mágicas ou crendices. A alimentação saudável é o primeiro passo para manter o peso e evitar a obesidade. Cada alimento tem uma quantidade de calorias diferente. E o segredo da boa alimentação é comer um pouco de cada tipo. Sem abusar, é claro, e sem esquecer de tomar líquidos entre as refeições. Cada pessoa precisa de um certo número de calorias por dia, que varia em função da idade, da altura e dos outros hábitos de vida que devem ser analisados caso a caso. Mas, de maneira geral, podemos dizer que uma alimentação balanceada é constituída por alimentos dos seguintes grupos. O primeiro grupo é formado pelos pães, cereais e massas, que são fontes de carboidratos. No segundo grupo estão as verduras, os legumes e as frutas, onde encontramos as vitaminas, os minerais e as fibras. O terceiro grupo inclui as carnes, os ovos, os feijões, o leite e seus derivados. Esses alimentos são fontes de proteínas, de ferro e de zinco, além do cálcio que pode ser encontrado no leite e em seus derivados. Há um quarto grupo que precisamos considerar numa alimentação balanceada. É o grupo das gorduras e óleos. Assim como os açúcares, esses alimentos são importantes para a nossa saúde, mas devem ser consumidos com moderação. Eu queria saber quais as doenças associadas à obesidade. São inúmeras as doenças devidas ou correlacionadas à obesidade. O diabetes, a hipertensão arterial, as dislipidemias, as alterações de colesterol e triglicérides. Muito comum também são as doenças osteoarticulares, por problema mecânico, pelo peso forçando as articulações. Então, as doenças de colunas, as osteoartrites, as doenças de vesícula, inclusive o câncer de vesícula, são mais comuns também no paciente obeso.
Além da alimentação em excesso, existem outros fatores importantes relacionados ao ganho de peso. O processo de urbanização, por exemplo. E sabe por quê? Porque quanto mais as pessoas usam carro ou transportes coletivos para ir de um lugar ao outro, ou ficam horas em frente à televisão, menos atividades físicas elas praticam. Aí, a consequência pode ser o aumento de peso. Eu tenho uma amiga que descobriu um ótimo chá para emagrecer. E eu queria saber se esses chás realmente funcionam. Não, chá não emagrece. A sua amiga provavelmente fez uma dieta que a levou ao emagrecimento. O chá tem um poder diurético, então ele vai fazer com que a pessoa perca um pouco de água. Agora, emagrecimento não é perda de água, é perda de gordura. Além de uma alimentação balanceada e da ingestão de líquidos, o que faz a pessoa perder peso e manter a boa forma é a prática regular de atividades físicas. Não existem fórmulas mágicas ou dietas milagrosas. A única coisa que realmente ajuda na redução ou na manutenção do peso é promover mudanças nos hábitos de vida. A atividade física regular contribui para o bom funcionamento de todos os órgãos, principalmente do coração. Além disso, faz com que os mecanismos do cérebro que controlam o apetite funcionem de maneira normal, trazendo um equilíbrio entre o que é ingerido pela pessoa e a energia gasta por ela. Quanto mais ativa a pessoa se torna, mais calorias ela queima. Queimar calorias e manter o peso através de atividades físicas exige da pessoa uma mudança no seu estilo de vida e uma reorganização do seu tempo. Reduzir o peso através de uma alimentação balanceada, da ingestão de líquidos e da prática de exercícios é apenas a metade da batalha. A outra metade é mantê-lo estável, o que para alguns é a parte mais difícil, pois isso exige um compromisso sério com um novo estilo de vida. Mas olha, sem uma mudança completa dos hábitos de vida, as pessoas podem até emagrecer por algum tempo, mas depois acabam recuperando todo o peso perdido. Não jogue fora o seu esforço. Alimentação equilibrada, ingestão de líquidos e atividades físicas regulares são as chaves para prevenir e combater a obesidade. Mude seu estilo de vida e fique mais leve. Hábitos saudáveis de vida a gente aprende. E quanto mais cedo, melhor. A Vera sabe disso e procura orientar a sua filha para que desenvolva esses hábitos desde cedo. Vera, que tipo de orientação você dá a Marcele? A Marcele, como ela já tem uma tendência assim a engordar, a primeira coisa que eu fiz foi colocá-la numa atividade física. Ela faz a natação 3 vezes por semana. E com relação à alimentação, eu não gosto que ela ingere os líquidos durante a refeição. E refrigerante e doces eu não proíbo. Eu só peço que ela consuma isso moderadamente. Estou amamentando meu filho normalmente e sempre achei aquelas crianças mais gordinhas, mais saudáveis. Eu gostaria de saber se isso é verdade, se as crianças mais gordinhas são mais saudáveis que as magrinhas. Criança obesa ou adolescente obeso seguramente será um adulto obeso. E outra coisa que a gente sabe é que quanto mais precocemente se inicia a obesidade, de mais difícil é o tratamento posterior. Basicamente, o que causa a obesidade é o desequilíbrio entre o consumo de alimentos e o gasto de energia. Mas vamos entender isso melhor colocando essas informações numa balança. Confira aí. No modo de vida saudável, o ideal é que a alimentação e a atividade física tenham o mesmo peso. Se uma pessoa ingere mais calorias do que o organismo consegue consumir, o resultado é que ela ficará obesa. Mesmo que ela pratique alguma atividade física, é preciso que essa atividade seja correspondente à quantidade de calorias ingeridas. Hábitos saudáveis de vida significam dar o mesmo peso à alimentação e à atividade física. Não há outra saída. Quem quer controlar ou perder peso tem de rever seus hábitos de vida. Mas até para isso é preciso tomar alguns cuidados. Algumas pessoas ficam tão preocupadas com o peso que passam a comer menos do que necessitam e começam a fazer exercícios para os quais não estão fisicamente preparadas. Isso pode ser muito perigoso. Na dúvida, consulte um profissional de saúde para saber o quanto você pode comer e que atividades físicas você pode praticar sem comprometer a sua saúde.
Na verdade, eu nunca fui muito gorda, mas ultimamente, com essa vida de casado, essa vida boa, a gente adquire os quilos que, né, não fica bem pra gente. Até que um dia eu fui revelar umas fotos minhas do Réveillon passado e eu vi que eu tinha cedido demais. Aí comecei igual uma louca fazendo regime. Um dia como só fruta, outro dia como só verdura, outro dia como só carne, um dia não come nada. Aí você fica, né, daquela forma que você emagrece, mas você engorda tudo de novo, assim, não adianta nada. Até que um dia eu resolvi fazer uma dieta mais equilibrada, que consistia em verduras, legumes, carnes, frutas e bastante líquido. E exercício físico. Hoje em dia, eu posso comer de tudo, mas uma dieta equilibrada. E com isso, eu consegui perder meus 10 quilos e estou muito satisfeita. Mudar os hábitos de vida é uma decisão que só depende de você. Mas a diferença que essa mudança provoca pode ser notada por todo mundo. E não é só o corpo que muda com a alimentação balanceada, com a ingestão de líquidos e com a prática de atividades físicas. A disposição aumenta, a autoestima é fortalecida, a pessoa fica mais alegre e corre menos riscos de contrair outras doenças. No final das contas, não é isso que a gente mais deseja? Evite a obesidade, mude o seu estilo de vida e viva legal! Para maiores informações sobre este